Olá, muito bem-vindo aqui, Gixson da eBordados, para a gente estar fazendo a análise da programação de bordado da Viviane, que é esse logotipo aqui da BMW. Bem-vinda, Viviane, vamos então aqui para a tela aqui do meu computador para você observar. Eu estou com a amostra que você me mandou lá pela comunidade para a gente fazer então essa análise, e eu estou percebendo vários problemas aqui, Viviane, vários problemas. E tudo me indica que a gente tem um grande problema aqui na máquina. A gente vai chegar no momento ali de analisar a programação do bordado. Não estou dizendo que não tem o que melhorar na programação, tá? Principalmente quando a gente tem um dano no bordado bem grave, igual a gente está observando aqui. Sim, a gente tem que analisar cuidadosamente tanto a operação do bordado, a execução do bordado em si na máquina de bordar e principalmente na programação, tá? E aí eu estou repassando aqui, ó, junto com você para a gente observar cada uma das amostras que você me mandou. Eu vi que você bordou em tecidos diferentes, né? Então a gente teve um momento que você bordou num tecido branco, onde a gente teve um problema ainda maior. E claro, nesse caso aqui, tudo indica que tudo indica não. Eu tenho certeza que nesse caso o problema foi na máquina porque a gente tem uma quebra no momento de costura aqui, né? Então o tecido ele repuxou demais da conta no momento e aqui em cima já não repuxou tanto. Então a gente teve um problema bem abrupto aqui na hora de executar esse bordado, que no Wilcon não tem como, a gente nem querendo, a gente tem como criar essa situação de quebra dessa costura aqui, onde desencontrou completamente aqui o contorno, tá? Então aqui a gente tem um problema na máquina. Claro que eu não estou dizendo ainda qual o problema, a gente vai examinar o bordado, as fotos que você me mandou com mais calma, para mim te dar várias opções que podem ser ajustadas aí para a gente tentar melhorar a qualidade do aspecto do ponto do bordado na máquina de bordar, e na sequência a gente vai para a programação para me te dar outras recomendações do que fazer para também justificar uma melhora nesses bordados aqui, tá? Então, primeira consideração, e aí eu tenho algumas limitações técnicas aqui para avaliar o bordado, tá? Porque você não me mandou evidências, tipo qual a entretela que você usou, se você colocou a gramatura, qual a gramatura de entretela que você usou para cada bordado. Você não me disse também se você bordou com a entretela, colocando um pedacinho de entretela ali no bastidor. Então, nesse caso, eu tenho que supor, né? Então, eu tenho que recomendar com base no que acontece para um bordado ficar tão ruim assim. E em alguns aspectos eu posso citar, por exemplo, primeiro deles, tá? Que aí é visível aqui para mim, é a regulagem da tensão de fio, tá? O que normalmente chega para a gente aqui, na maioria dos casos, quando o problema do bordado está ruim, né? A primeira coisa que eu analiso é o avesso para ver o quanto de linha de bobina a gente tem. E aí, nesse caso, não diferente da maioria dos casos que eu analiso, a gente percebe uma quantidade de fio branco muito grande. E aí eu estou analisando esse contorno geral aqui, esse contorno em ponto cheio, que me parece que ele está em torno de 2,5 milímetros de espessura, que o suficiente aqui para a gente esperar da forma correta pelo menos um terço de linha branca aparecendo nesse contorno aqui, nesse caso desse contorno externo em ponto cheio, tá? Não estou avaliando essa parte interna, absolutamente não. Mas como a gente tem uma aparição aqui de cerca de 90% a quase 100% da linha branca no avesso, especificamente analisando nesse ponto cheio aqui, eu concluo que ou a linha da bobina da sua máquina está frouxa demais, ou a linha superior do ponto, né, que é a linha de bordar, está apertada demais a densidade dela. Normalmente, isso você resolve apertando um pouquinho a linha da bobina, tá? Apertando a linha da bobina. Vai resolver essa regulagem, essa falta de regulagem correta aqui da linha superior e linha de bobina, tá? Ah, Gixon, mas isso vai mudar o quê? Só porque vai ficar menos branco o avesso? Na verdade, não. Quando a linha de bobina e a linha superior elas estão com uma regulagem incorreta, a máquina se comporta de uma forma errada, tá? E ela exerce uma força sobre o tecido maior do que o necessário para executar os pontos. E aí a gente tem esse embodocamento, ou seja, esse encurtamento entre os pontos, encolhendo o tecido mais do que o necessário, tá? Para se bordar com qualidade. E aí a gente tem esse monte de desencaixe, preenchimento, as coisas não acontecem. Aquilo que era esférico, né? Aquela elipse que era para ser perfeita, ela fica ovalada porque a máquina está bordando e está encolhendo demais o tecido. Não é a única forma de você resolver esse monte de problema que eu estou visualmente enxergando aqui. Eu estou te dando algumas evidências, uma vez que eu não tenho todos os elementos. Né? Eu precisaria te perguntar, assim, um questionário enorme, para te perguntar tudo que você usou, qual a linha que você usou, qual a espessura da linha que você usou em cima, embaixo,
qual a qualidade do fio, qual a agulha que você usou, qual a espessura da agulha, qual a ponta da agulha, qual o nome do tecido, qual a entretela que você usou, se é rasgo fácil, se não é, qual a gramatura dessa entretela, se você bordou com a entretela presa nos 4 lados do bastidor ou não. Então eu precisaria de mais informações para te dar mais clareza, tá? E mais contundência aí para solucionar esse problema. Mas aqui eu vou colocar aqui alguns pontos que são importantes você observar, e aí você vai observar isso lá na máquina de bordar e também na programação, que a gente vai falar já já, para poder melhorar a qualidade desse bordado. Mas o primeiro aspecto aqui muito importante que eu observei é a regulagem do fio, principalmente aí da linha da bobina, que está, visualmente falando aqui, nitidamente frouxa, que você precisa apertar, ou afrouxar a linha de bordar na densidade superior lá, tá, da máquina. E aí eu consigo perceber que nesse tecido vermelho, me parece que ele é um tecido mais sintético, talvez, pelo brilho que ele está incidindo aqui no vermelho, que eu estou observando, pelo aspecto da trama do próprio material. Então está dando a sensação que esse material ele é mais firme de se bordar do que o material branco que eu vi na questão aqui, ó, que eu estou observando nesse caso aqui. E aí isso também justifica por que ele melhora a qualidade em um bordado e no outro fica pior. Porque se você está bordando com uma entretela, num pedacinho de entretela e não está prendendo todos os lados do bastidor, esse problema vai ser ainda maior quando o tecido é mais maleável. E aí isso pode justificar a diferença, essa discrepância absurda, discrepância que a gente está observando entre os dois bordados. Tá? Mas os dois estão com problemas, tanto é que na amostra aqui, ó, na parte da frente do bordado, tá vendo? Mesmo o vermelho ainda sendo um tecido mais firme, ele também desencaixou. Tá? Ele ficou bem melhor do que o outro, obviamente, mas ele desencaixou também. E aí pode ter relação também com a forma de você tamburar o tecido no bastidor. Então, se deixar o tecido muito esticado é ruim, se deixar ele frouxo demais também é ruim. Então, tem que colocar o tecido no bastidor de modo que você não aperte demais e também não deixe ele muito frouxo. Ele tem que ficar plano, sabe? O tecido tem que ficar plano no bastidor, de modo que ele não pode ficar nem frouxo nem apertado demais. É plano. Colocou ali, forrou ali o tecido com entretela presa nos 4 lados do aro do bastidor, travou ali, apertou o bastidor sem deixar o tecido mole demais ou apertado demais. Então tem que ser o meio termo, tem que ficar planinho, não pode ter dobra, porque aí a máquina vai se comportar da maneira correta ao bordar. Agulha, se for trabalhar com tecido sintético, é importante usar a agulha com a ponta adequada para tal tecido sintético, e se for malha, a agulha também é adequada para a malha, tá? E aí, deixa eu ver o que mais aqui a gente pode observar nessa programação, nesse bordado a princípio, tá? Com relação ao bordado em si, basicamente seriam essas recomendações. Se não der certo, a gente volta a fazer uma análise dessa matriz, você vai precisar me mandar mais evidências com relação ao bordado, mais parâmetros técnicos de entretela que você usou, a agulha, para eu ter mais elementos para poder te dar uma devolutiva mais assertiva para melhorar a qualidade do bordado na máquina em si. Mas como eu tenho a programação aqui, deixa eu analisar a programação para poder te falar o que a gente já pode fazer, tá? Que vai na mão aí do sucesso para melhorar a qualidade desse bordado, ajustando a programação em si. E aí eu estou com a programação, com a matriz aberta aqui no Wilcom, para a gente observar alguns pontos de melhoria na programação. Então você vai fazer as duas coisas, vai passar um pente fino lá no bordado, conforme eu te falei ainda há pouco, e também vai fazer alguns ajustes aqui que eu acho muito relevante na programação do seu bordado para melhorar a qualidade final do bordado lá na máquina. Tá? As duas coisas têm que estar conectadas. Todos os ajustes necessários ali na máquina de bordar e também na programação para que o melhor dos dois cenários aconteçam ao executar o bordado na máquina e aí você ter um produto de melhor qualidade para atender aí o seu cliente. Independente da máquina de bordar, esses ajustes eles são necessários, tá? E agora vamos ver aqui Shift R para a gente ver o bordado acontecendo. Olha, eu vi que você trabalhou com ponto suporte zigue-zague para fazer esse objeto que também está em ponto cheio. Ponto suporte zigue-zague é importante para objetos em ponto cheio estreitos, 3, 4 milímetros. Passou de 5 milímetros, igual é o caso aqui, ainda que você tenha trabalhado com divisão automática, o ponto suporte zigue-zague acaba por não ter muito efeito, porque ele borda exatamente no mesmo sentido da costura do próprio ponto cheio. Ou seja, se o ponto cheio, por sua vez, vai encolher o tecido, o ponto suporte, por sua vez, vai ajudar esse encolhimento do tecido, porque ele está bordando exatamente fazendo força no tecido no mesmo ângulo do ponto. Tá? Então, nesse objeto, eu nem recomendaria trabalhar com ponto cheio no preenchimento. Eu recomendaria trabalhar com ponto tatame.
E aí eu vou te mostrar, vou fazer aqui a alteração justamente para você ver o que eu faria para resolver esse problema. E certamente isso vai impactar diretamente da qualidade do bordado lá na máquina, tá? Na peça final. Mas vamos continuar aqui analisando. Fez então o ponto cheio ali com divisão automática, e agora está fazendo as letrinhas bordadas por cima do ponto cheio da palavra BMW. Então vamos seguir aqui, acelerar um pouquinho. E agora ele começa a fazer aquela parte de dentro ali. Aí sim você usou o ponto suporte tatame, que é adequado para o ponto tatame em si, tá certo? A única coisa aqui, Viviane, que eu faria diferente seria trocar a angulação desses objetos, porque ficou tudo com o mesmo ângulo, então está tudo repuxando o tecido para o mesmo lado. E também eu trabalharia melhor a sobreposição desses contornos em ponto cheio para também aliviar no encolhimento do tecido lá na hora de bordar, tá? Basicamente, é um desenho bem simples, então é fácil da gente corrigir. Eu vou tirar a visualização. Questão de fidelidade com a arte original, você, claro, teve alguns aspectos aqui que você não considerou, levando em consideração que é um bordado, então tem vários detalhezinhos, várias cores diferentes aqui que são presentes na marca oficial, um reflexo aqui, que num bordado desse tamanho não faz nem sentido tentar reproduzir, porque vai ficar muito ruim, principalmente para bordar em máquina doméstica. Então, você foi bem assertivo, bem inteligente aqui, na forma de construir os elementos. A única coisa que eu faria diferente seria trocar aqui o ponto cheio para tatame, tá? Visualmente falando, seria essa mudança. Mas tem algumas recomendações técnicas aqui para fazer também com relação a isso. E aí eu vou tirar a exibição dessa imagem e a gente vai trabalhar o que restou aqui, que é a programação do bordado em si. Esse bordado você fez ele com 60 milímetros, né? Ou seja, 6 centímetros o tamanho, então ele está bem pequeno aí. E eu recomendaria o primeiro passo aqui, trocar esse objeto aqui para tatame. E aí, por uma questão de edição, está bem simples. Você trabalhou com a ferramenta curva complexa para criar esse objeto. Para transformá-lo em tatame, você vai clicar aqui na ferramenta enchimento complexo, estando com o objeto selecionado. Automaticamente ele já vai trocar o formato, ou seja, ele vai quebrar o objeto, desconstruindo aquele monte de ângulo, sabe? Aquele monte de curvatura no ângulo do ponto, fazendo com que o objeto tenha apenas um ângulo único, que é o que a gente quer trabalhar na ocasião, tá? Tá certo isso. Aqui eu vou colocar o ângulo de 0 graus, para ele ficar na horizontal, e eu vou trocar aqui o tipo de ponto para tatame, não vou trabalhar aqui com ponto cheio. E aí o ponto suporte que eu tenho que trabalhar na ocasião é o tatame também. Se você quiser fazer um reforço, dar um reforço a mais no seu bordado, uma vez que tem muitos objetos em tatame nesse desenho, você pode também trabalhar com tatame duplo, porque ele vai reforçar o travamento do tecido, para que na hora que a máquina executar o bordado, o tecido vai repuxar, mas vai repuxar uma escala bem pequena, porque você trabalhou um ponto suporte duplo, ou seja, ele fez dupla camada de ponto suporte tatame para travar bem, estruturar bem o tecido, porque a finalidade do ponto suporte, inclusive, é para isso, é para estruturar, ou seja, criar um suporte, uma sustentação do tecido, fazendo o tecido ficar mais reforçado, a estrutura dele, para na hora que a máquina executar os pontos do bordado propriamente dito, não vai desencaixar, ou seja, os elementos, não vai repuxar tanto o tecido, de modo que os elementos não se encaixem, sabe? Então essa é a intenção do ponto suporte. E aí coloca um duplo para ficar ainda mais reforçado, tá? A compressão de repuxo, no caso desse objeto, pode trabalhar em torno de 0,50, beleza? E os demais elementos aqui, que eu vou exibir todos eles, ou seja, esses objetos de dentro, deixa eu ver, você que trabalhou com ponto suporte, compressão de repuxo 0,40, não tem nada de errado, mas eu vou colocar um pouquinho ainda de valor maior aqui para dar um travamento ainda melhor, porque a compressão de repuxo ela vai exatamente fazer isso, ela vai compensar o repuxo que é natural do tecido, ou seja, o tecido de fato vai encolher, só que você está compensando, ou seja, alongando um pouquinho a extremidade dos pontos que são realizados no objeto, para que o encolhimento do tecido seja compensado pela distância dos pontos. Então, basicamente é isso. Colocando 0,50 já vai ser mais feliz aí, tá? O ponto de suporte, por sua vez, você pode também trabalhar com ponto de suporte tatame duplo, se você quiser, para reforçar ainda mais, da mesma forma que eu fiz no objeto na cor preta aqui, tá? E o que eu faria diferente no caso desses objetos aqui, eu faria um ângulo diferente. E aí, para dar um acabamento legal, podemos, por exemplo, trabalhar com um ângulo oposto, ou seja, nos objetos em branco, eu posso trabalhar com esse ângulo aqui, que na ocasião ele está me entregando aqui 130 graus, tá? Na posição do ângulo do branco, e aí eu repito esse mesmo valor aqui, 130 graus, para esses dois objetos, porque eles vão estar com o mesmo aspecto quando a luz incidir no bordado e a gente tem a mesma visualização, que inclusive isso aqui, na representação da logomarca da BMW, oficialmente falando, é a representação de uma hélice de um avião.
tá? Então, é importante a gente ter esse aspecto no ângulo do ponto aqui, para a gente ter esse efeito de rotação da hélice, né? Então, eu coloquei exatamente em sentidos opostos aqui. O azul está certo, 60 graus, aqui também eu vou manter 60 graus, 60 graus, e aí a gente tem exatamente esse aspecto. Uma coisa que eu observei aqui, que eu acho que é legal a gente observar aqui na hora de executar isso, é colocar, para começar o objeto, começar a abordar num extremo do objeto, né, o primeiro ponto, né, ali de amarração, para começar a costurar o objeto, a gente começa numa extremidade do objeto e termina na outra extremidade. Deixa eu dar um Ctrl Z, termina na outra extremidade, que é essa parte aqui. E do contrário, no objeto na sequência, que eu vou exibir ele aqui também, desocultar, eu começaria na parte de cima e terminaria no sentido oposto, para ele não ter emenda durante a costura, tá? Ele não fazer emenda no meio do tatame. Quando isso é possível, eu recomendo. Tem objetos que isso não é possível. Você tem que realmente começar pelo meio e terminar no meio. Mas nesse caso aqui já dá para fazer. Então eu começo numa ponta e termino na outra extremidade. E aí eu pego o próximo objeto e dou continuidade. Começo numa extremidade e termino na outra extremidade. Isso vai fazer com que o bordado tenha uma textura mais homogênea, sem emenda durante a costura do bordado, tá? Um outro aspecto que eu admiro bastante para esse tipo de logomarca, e eu vou recomendar você fazer, é selecionar todos os objetos em tatame aqui para dar uma qualidade melhor para a textura do ponto, tá? Aí você vem aqui em enchimento e coloca aqui, ó, no deslocamento, ou seja, na fração de deslocamento da coluna A, 0,35. Você vai ter um efeito diferente para a textura do tatame. Eu, particularmente, para a logomarca, gosto muito de trabalhar esse efeito aqui. Coloca na coluna A ou na coluna B 0,35 milímetros, tá? Vai ficar com esse valor aqui, 0,35 versus 0,25. Ele dá uma textura mais homogênea, mais suave, fica com uma textura mais bonita. Eu gosto, particularmente eu gosto muito, tá? No preto aqui, eu vou colocar para começar a bordar lá em cima, e vou colocar também para terminar lá embaixo, usando a mesma técnica que eu acabei de falar aqui nos objetos aqui da hélice em azul e branco, tá? Começa numa extremidade e termina na outra. Agora, um outro ponto aqui, que é o principal deles, que eu tenho para te falar nessa programação, é a sobreposição dos objetos em ponto cheio em relação ao acabamento da extremidade dos objetos que estão em preenchimento. Ficou confusa a explicação, mas vou te mostrar na prática. O que eu tenho aqui? Ó? Deixa eu fazer aqui ó, a seleção apenas dos objetos. Deixa eu mudar a cor desse objeto aqui para, sei lá, vou colocar verde para ficar visualmente falando mais fácil para você identificar. E eu vou exibir aqui apenas os objetos que estão em preto e os objetos que estão em verde. E vou dar um Shift S, justamente para a gente enxergar apenas esses objetos, para eu poder te mostrar aonde você também errou na programação, tá? Olha só. É importante, quando você tem o acabamento em ponto cheio no contorno, igual o caso desse desenho, é importante você levar o preenchimento, e isso eu falo quando o preenchimento está em primeiro plano, ou seja, ele está sendo bordado primeiro do que o contorno, que é o correto, inclusive, nesse caso, e aí você pode trabalhar com a área de ocupação de espaço, né, a área de preenchimento, a área do tamanho do objeto, né, o formato do objeto de preenchimento, ele pode explorar até a metade aqui do contorno do verde. Você pode fazer, deve fazer isso com segurança, tá? Deve fazer isso para segurança, inclusive, do acabamento do bordado. Então, todo o objeto, você vai fazer esse ajuste aqui, ó, trazendo o limite do preenchimento até a bordinha dele, no caso, só, né? Até o limite, até o meio, tá? Do contorno do ponto cheio. Pode fazer com segurança, tá? Porque isso vai ajudar muito a solucionar aquele problema que a gente acabou de ver ali no bordado. Como está no limite, tá vendo? O que vai acontecer se a gente deixar assim? Essa parte aqui, ó, que eu estou te mostrando com o mouse, do preto, vai encolher nesse sentido horizontal. E o verde vai encolher no sentido contrário. Por que vai encolher? Porque é natural encolher. Tá? Então o que a gente tem que fazer é usar ponto de suporte, usar compressão de repuxo. Só que se a gente não fizer isso aqui, ó, ou seja, trazer o preenchimento mais para dentro do contorno, que nesse caso aqui é um ponto cheio, a gente não vai estar explorando essa oportunidade de ter um bordado com uma qualidade melhor entre o preenchimento e o contorno. E aí, por que eu estou mexendo no preenchimento? Porque para não mudar o formato original da arte. Então, eu prefiro mudar aqui o preenchimento, levando ele até o limite do contorno, do que se eu mudar o contorno. Porque se eu mudar a posição do contorno, eu vou deformar a originalidade da arte que você criou para fazer essa programação aqui. Então, nesse caso, eu estou mudando o aspecto do ponto e não estou mudando o formato visual do desenho, sabe? Então, eu estou editando apenas
o quanto que o preenchimento vai poder invadir aqui por baixo do contorno, sem mudar o aspecto visual do desenho em si. Tá? Então aqui é uma preocupação visual no aspecto da qualidade do bordado, e não vai alterar absolutamente nada na questão visual da arte em si. Tanto é que se eu der um true view aqui, ó, o desenho continua sendo o mesmo de antes. Tá? Só que agora com a segurança de que ele vai bordar e não vai desencaixar aí o contorno do preenchimento. Tá? E aí a gente tem esse travamento aqui com uma segurança muito maior. E aí você vai fazer exatamente a mesma coisa com os demais objetos que eu vou selecionar aqui agora e vou mandar desocultar, que são os objetos em azul e também em branco. Ou seja, eles também precisam, eles também precisam ser editados para que sejam executados os pontos até o limite do preenchimento. Aqui vai ficar um pouco confuso, deixa eu ocultar aqui o que está em preto, para ficar mais fácil a gente enxergar. E aí esses objetos em branco, eu tenho que levar eles tanto aqui para o canto, para esse limite desse ponto cheio aqui, para o meio dele, usando a mesma regrinha que eu acabei de explicar ali do contorno externo, né, em relação ao preto. A parte do meio, mesma coisa, você pode levar ele até o limite ali, no meio do objeto em ponto cheio, do contorno, né? E aí você vai fazer exatamente essa mesma alteração com todos os demais objetos, levando cada um ali até o limite, né? Até o meio ali do ponto cheio do contorno que circula ali o objeto, que toca o objeto, né? Então aqui eu tenho esse objeto no ponto, esse ponto cheio no meio, fazendo essa cruz aqui, e tenho também esses objetos aqui de volta aqui desse aro. Então eu também tenho que levar esse contorno, esse preenchimento, na verdade, até esse limite, para a gente garantir que na hora de bordar a gente vai ter essa qualidade do jeitinho que a gente está almejando, tá? E aí você faz esse ajuste, é uma questão de segurança, e aqui a gente não está alterando visualmente a arte em si. O bordado ele vai respeitar a arte, porém vai ter uma qualidade de ponto, sobreposição, o contorno vai ficar no lugar certinho, assim como o preenchimento não vai encolher tanto, porque encolher naturalmente ele vai encolher, e a gente vai ter possivelmente um bordado com uma qualidade bem superior a esse que você me mandou aqui, tá? Deixa eu ver, aí no caso aqui eu volto as cores para cinza, igual estava, né, aqui dos contornos, e a proposta basicamente seria essa, aí depois a gente centraliza o ponto aqui, e tá tudo certo com relação a esse bordado, a essa programação aqui. Então vou colocar para redesenhar devagar, só para a gente observar como ficou nesse momento. Ó, aqui a gente substituiu, né? Colocou o ponto suporte tatame, e aí para reforçar o tecido a gente colocou um ponto suporte tatame duplo, e aí sim ele vem a camada de pontos por cima, uma densidade comum que eu nem troquei, 0,40 aproximadamente, que é o padrão que o Wilcon coloca. A única coisa que eu mudei aqui foi um pouco a configuração da textura do tatame, para ele dar uma uniformidade um pouco diferente na textura do ponto em si do tatame, eu acho que fica mais bonito. Trocamos também entrada e saída, colocamos os objetos na posição centralizada aqui pelo meio do contorno, para ter um pouco mais de segurança, e basicamente essas são as alterações. E aí você vai fazer essas alterações, vai fazer uma nova amostra, e aí você vai me dizer lá pela comunidade dos alunos se melhorou a qualidade do bordado final. Beleza? Espero que você tenha gostado, e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!